Para conversar conosco hoje no tema do dia, a pesquisadora do Observa DF, professora Andréa Cabelo. Professora Andréa, seja bem-vinda, muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigado por me receber. Bom dia, professora. A gente que agradece a participação. Hoje a gente vai destacar os principais dados dessa pesquisa conduzida pela Observa, falando da situação, percepção de segurança nas escolas aqui do Distrito Federal. Professora, quais os principais achados desse levantamento? O que a gente fez foi uma avaliação da percepção, isso é bastante importante a gente enfatizar, que a percepção de insegurança não necessariamente significa que a escola é insegura. Isso aí são os pais, como os pais se sentem em relação ao ambiente escolar. E uma das coisas que a gente percebeu é que, principalmente em relação às escolas públicas, os pais eles se sentem bastante inseguros. Assim, cerca de 75% da nossa amostra considerou as escolas públicas muito inseguras ou pelo menos um pouco inseguras, enquanto as escolas privadas esse percentual não chega nem a 30%. Ou seja, nosso problema de sensação de insegurança parece mais focado mesmo em escolas públicas, certo? Sim. Bem, e é discrepante, né? Quando a gente faz essa avaliação das escolas públicas particulares, se de um lado a sensação de insegurança para as escolas públicas é da ordem de 70%, nas particulares não passa de 30%, né, professora? Isso, e uma das coisas que nos chama a atenção é que a gente até perguntou para eles, assim, aí já saindo um pouco da percepção, mas, por exemplo, fatos que de fato ocorreram, né, assim, nos últimos 12 meses, se o seu filho tinha sido vítima de alguma coisa, o que a gente percebe é que, na verdade, os tipos de agressão que ocorrem nas duas escolas é bastante semelhante. Geralmente são ofensas verbais ou, às vezes, ameaça, às vezes, no máximo, assim, um chute, um empurrão, mas dificilmente é algo além disso, vamos dizer assim. Não estou querendo minimizar, mas o que eu quero chamar a atenção é que exatamente essa noção de percepção, muitas vezes, ela, assim, tanto na escola pública quanto na escola privada, geralmente, quando a gente fala de violência, a gente está falando de situações de potencial bastante, assim, bem mais reduzido, não é? São muito raros, por exemplo, aqueles acontecimentos que tivemos agora, infelizmente esse ano, acho que já tivemos pelo menos uns 3, de arma de fogo, de faca, por exemplo, em escola. Isso é extremamente raro. Então, quando a gente fala de insegurança, muito está ligado exatamente a essas atividades do dia a dia, assim, infelizmente, de ofensas verbais, ofensas físicas, assim, de menor potencial agressivo, certo? Sim. E elas ocorrem tanto em escolas públicas quanto privadas, no final das contas. Bem, do mapeamento que foi feito, onde estão essas escolas com a sensação de insegurança maior, professora? Então, isso é uma coisa que nos chamou a atenção, e aí eu reforço de novo a noção de percepção, porque se a gente for olhar, regiões administrativas como Sobradinho e Fercal, e regiões administrativas como Lago Norte e Jardim Botânico, ou seja, temos aí indicadores socioeconômicos bastante diferentes entre essas regiões. Elas 4 foram listadas como as principais em que os pais sentem insegurança. E muitas vezes isso acontece às vezes por questões específicas, ou às vezes realmente assim, não é porque elas sejam inseguras, mas os pais se sentem inseguros em relação a essas escolas. Bem, dá para a gente listar então, portanto, professora, quais seriam essas escolas que apresentaram o maior índice de insegurança? As escolas específicas não. A gente, na verdade, até por uma questão de anonimato, a gente não perguntou especificamente. A gente, na verdade, o que a gente sabe é que são residentes daquela área e tem crianças em escolas naquela área. Sim. Aqui no Distrito Federal, professora, a gente tem um projeto, né? E era uma mentalidade talvez até que foi mais relacionada a uma gestão passada de implementação das escolas militarizadas para enfrentar a questão da violência dentro da área de ensino. De alguma forma, essa pesquisa conseguiu avaliar se realmente a percepção de segurança dessas escolas militarizadas ela é um pouco maior em relação às outras? Então, conseguimos sim, porque quando a gente questionou aos pais que medidas que eles gostariam
que fossem tomadas para reduzir essa sensação de insegurança, algo que nos chamou a atenção é que os pais, eles não querem uma militarização das escolas. Eles não querem um maior poder, vamos dizer assim, punitivo de monitoramento lá dentro. Até porque boa parte dessa sensação de segurança não é dentro da escola, não é durante as atividades escolares, e sim no entorno ou então à noite. Assim, não é, a nossa impressão é que não é exatamente a escola fazendo aquilo que ela faz de educação, de acolhimento dos alunos, no final das contas, mas assim, o entorno da escola que causa essa sensação de insegurança. E por causa disso, a gente percebe que muitos pais, eles favorecem, muitos não, a maioria, no final das contas, favorecem iniciativas que sejam voltadas, por exemplo, para atividades complementares de forma muito mais intensa, ou seja, ocupar essa criança ou esse adolescente na escola com atividades realmente educativas, formativas, para que esse potencial de conflito seja dissipado. Ou seja, não é uma solução exatamente de segurança pública, mas sim uma solução educativa, inclusive. É interessante porque esse dado contrasta até com os argumentos que são usados pelo governo do Distrito Federal quando da intensificação dessa política, porque as escolas militarizadas são implementadas após consulta à comunidade escolar, né? Pais, professores, alunos são consultados, e nessas consultas, na maioria dos casos, há a prevalência da opção pela militarização da escola. Eu digo até que talvez seja um projeto mais ligado a uma gestão passada, porque havia o apoio do governo federal para essa militarização, e aqui no governo do Distrito Federal em moldes diferentes, né? Porque a parceria é feita com a Polícia Militar, mas também havia essa demanda, né? Por parte do governo de mais instalação de escolas militarizadas, e chama muita atenção quando a gente vê uma pesquisa conduzida pela academia, pelos estudiosos, especialistas, mostrando que a percepção, né, da sociedade não é necessariamente essa de que é a militarização que vai resolver os problemas da percepção de insegurança no local. O que pode explicar essa aparente contradição de percepções, professora? Uma das coisas que também nos chamou a atenção, e eu gostei da forma que você colocou a questão de gestão passada, nós questionamos também se as pessoas, elas viam, vamos dizer assim, uma eficácia na política pública atual em relação à segurança nas escolas, né? Se elas achavam que o poder público estava fazendo alguma coisa, estava fazendo o suficiente para realmente tornar as escolas mais seguras. E uma das coisas que a gente percebeu é que assim, isso foi talvez um dos itens mais consensuais que percebemos, é que na verdade elas não veem essa ação do poder público de forma eficaz. Ou seja, por um lado, isso pode significar que elas não enxergam o poder público tomando a segurança nas escolas como uma prioridade, e por outro, pode ser exatamente que elas rejeitam, ou pelo menos assim, uma vez que elas viram quais foram as medidas tomadas, elas de certa forma acharam que aquilo não resolveu o problema, de certa forma. Então, eu acho que essas duas coisas assim até acendem um sinalzinho vermelho para a nossa política pública voltada para a escola, voltada para a segurança de escolas, de que talvez nós precisamos de iniciativas mais integrativas, vamos dizer assim, né? Assim, tanto do ponto de vista educacional quanto do ponto de vista de segurança, vamos dizer assim. Bem, a Secretaria de Educação foi procurada por nós, né, Mariana, para saber como eles reagem e recebem essa pesquisa, e qual foi a resposta deles? Isso, a gente encaminhou, né, o estudo feito pelo Observa para a Secretaria de Educação, e tanto eles quanto a Secretaria de Segurança Pública se manifestaram. Primeiro, a Secretaria de Segurança Pública disse que uma série de medidas preventivas estão sendo implementadas para aumentar a presença do Estado nas imediações das unidades de ensino e ainda de resposta rápida em caso de ameaças, de emergência, para tentar aí garantir a tranquilidade e o pleno funcionamento das instituições. E aí, com isso, foi feito um reforço com as duplas de policiais militares. Isso está sendo implementado há cerca de 2 semanas nas escolas. Além do reforço no policiamento, o sistema de inteligência da segurança pública fortaleceu o monitoramento da Deep Web, perfis em redes sociais que propagam ameaças ou fazem apologia à violência nas escolas. Medida
importante, afinal, casos que a gente viu, né, recentemente de violência tiveram início justamente aí na Deep Web, nas redes sociais, enfim. A Secretaria de Educação também se manifestou, enviaram pra gente aqui uma nota oficial dizendo que colabora para reduzir as ocorrências nas imediações das escolas do DF, trabalha na prevenção de crimes, está em diálogo, né, com a SSP para melhoria de políticas, e aí fala que em ações para a promoção da cultura de paz nas escolas, que estão sendo feitas por meio de equipes de psicólogos, profissionais especializados em mediação de conflitos, comunicação não violenta, etc., tanto quanto estudantes quanto com professores e servidores, né, também fazendo aí o acolhimento, sessões de escuta solidária em projetos de gerenciamento de estresse. E aí a nota encaminhada, né, pela pasta diz aqui que quem for identificado propagando ou compartilhando ameaças, trotes, crimes relacionados, será responsabilizado criminalmente, pode receber multa aí de R$4.000. A nota afirma ainda que o batalhão escolar intensificou o protocolo de visitas técnicas para otimizar o fluxo de informações e orientar diretores, professores, pais e alunos sobre medidas preventivas e de conscientização. Agora, no âmbito já da educação, os diretores das escolas públicas receberam orientações relativas à prevenção, enfrentamento de situações de violência no espaço escolar, com palestras dadas por profissionais da SSP, feita ainda em abril, e disponibilizaram aqui pra gente também alguns links da pasta, né, algumas cartilhas que têm sido feitas e divulgadas pelo GDF. Políticas muito importantes, me anima o fato deles não citarem como prioridade mais a militarização das escolas, que era realmente um projeto da gestão passada, desse mesmo governo, mas da gestão passada, o que aponta realmente que não é isso que resolve o problema, e sim talvez para o caminho da promoção da cultura de paz. Eu acho que assim a gente consegue alcançar melhores esses objetivos. Professora, como é que você avalia essa resposta da secretaria? Essas políticas públicas estão sendo citadas aqui, elas atendem aos anseios das pessoas perguntadas nesse levantamento? Sim, na verdade, uma das coisas que me deixa bastante feliz, até porque elas são complementares. Do ponto de vista da segurança pública, você veja que eles estão preocupados com a segurança no entorno, porque muitas vezes isso é fora do alcance da gestão da escola, certo? E a questão das redes sociais, assim, isso é um problema que cada vez mais nos chama atenção, que muitas vezes os conflitos eles se iniciam às vezes nas redes sociais e em alguns casos eles escalam para se tornarem conflitos dentro das escolas. Então isso é uma coisa realmente do lado da Secretaria de Segurança Pública eu acho bastante importante. E como eu tinha falado anteriormente, assim, que a gente precisa de ações integrativas, e é exatamente isso. Veja que do lado da Secretaria de Educação é exatamente a noção de acolhimento, a noção de políticas muito mais voltadas para a formação e educação desse aluno, de você realmente conduzir, vamos dizer assim, essas situações, não de maneira necessariamente punitiva, mas tentar realmente conscientizar, promover uma cultura de paz. Eu acho que isso está bastante, se a gente for olhar realmente os nossos resultados, é exatamente isso que os pais desejam no final das contas. Então, nesse sentido, assim, pelo menos, por mais que eles até então não vejam uma política efetiva, talvez a gente esteja caminhando agora talvez para uma mudança. Acho que esse ano, infelizmente, tivemos alguns eventos muito infelizes que aconteceram, mas que eles talvez tenham um efeito colateral positivo de promover uma mudança na política pública de uma forma mais eficaz daqui para frente. Bem, na retomada das aulas presenciais no pós-pandemia, a gente viveu um fenômeno aqui no Distrito Federal de muitos conflitos entre os alunos nas imediações da escola, brigas entre estudantes, e isso foi avaliado na época como sendo um resultado talvez dessa retomada. De alguma forma essa situação aparece no levantamento, professora? Sim, uma das coisas que a gente percebeu é isso, que assim, a escola ela é vista como insegura principalmente no seu entorno, ou seja, longe talvez às vezes do olho do professor, do olho do diretor, entendeu? Mas ainda assim conflitos que estão, vamos dizer assim, relacionados com os relacionamentos entre alunos ali dentro na escola. Tá certo, a gente agradece aqui a participação da professora Andréa Cabelo, que é pesquisadora do Observa DF, vinculado à Universidade de Brasília, hoje trazendo informações importantes desse estudo sobre percepção de segurança nas escolas, estudo que
muito bem aproveitado aqui, se for realmente observado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, pode tirar aqui ensinamentos, direcionamentos importantes para as políticas públicas aqui na área de educação do DF. Professora, muito obrigado, parabéns e um abraço para toda a equipe. Obrigada.